pessoal, vamos começar aqui nosso bate-papo. Depois, se tiver gente que vai entrar, e fique à vontade. Zampra, eu estendi o convite não só para o pessoal aqui da TCS, mas também para algumas pessoas, acho que não tem ninguém aqui ainda, mas algumas pessoas que são da área de financeiro da Vivo, que trabalham diretamente com a gente, são pessoas super nossas, super da gente, super do bem, então é um prazer tê-los aqui com a gente também. E claro, eu coloquei aqui, porque eu acho que essa é uma troca muito rica, algumas pessoas que adoram o tema no mercado quando a gente fala de gestão de risco. O mercado de seguros está muito rotulado a ser um fabricante de apólices e, puta, tem muita inteligência, muita coisa legal que vai além disso. E aí, pessoal, agora apresentando o Marcelo para vocês. O Marcelo, a gente trabalhou junto na Aon, foi uma das pessoas com quem eu aprendi muito e em algumas conversas foi a pessoa que me ajudou a despertar um conceito muito interessante, né, do quanto, talvez eu esteja dando um spoiler aqui, mas o quanto administração de empresas ou administração de negócios, no frigir dos ovos, se resume a gerir riscos. E essa conversa com ele aqui surgiu uma vez que ele estava, como eu mencionei ali no e-mail, construindo Aí a minha pergunta, ele estava construindo um material, o Álvaro acabou de entrar aqui, um material para formar a matéria de gestão de riscos na FAAP, que ele lecionou durante um tempo. Então, eu acho que isso vai ser super válido, a oportunidade, a troca. Eu vi o material, é super rico. E o mais legal, o Marcelo, além de muito inteligente, é muito divertido também. Então, tenho certeza que ele vai poder fazer ótimas provocações aí para a gente, na forma da gente pensar gestão de risco e até na forma da gente entregar o nosso serviço olhando por um outro prisma. Então, Zampra, né, sobre o seu currículo, eu já compartilhei no e-mail com todo mundo, acho que a sua formação. E como eu gosto de te apresentar, você é meu amigo, meu mentor em muitas horas e uma pessoa que tem um valor muito grande para contribuir com todo mundo aqui da corretora e com a nossa comunidade como um todo. Então, fica à vontade aí para começar. Não, obrigado. Eu queria só desconstruir algumas coisas aqui, que é o seguinte: primeiro que isso aqui eu não estou num palco, né? E segundo que é uma honra falar nesse modelo de... A gente está num momento muito especial, que é esse momento de uma nova ruptura nesse modelo de trabalho que a gente está vivendo, né? Eu acho que está todo mundo, cada um no seu próprio quadrado, né? Cada um no seu container, né? Vamos dizer assim, na sua própria casa, e ao mesmo tempo cada um produzindo. É muito legal isso, né? Eu acho que isso por si só já é uma ruptura nova no nosso modelo de pensar. E gestão de riscos já passa por isso, né? Por isso que eu provoquei isso nesse título, né? Gestão de riscos no mundo em evolução. E a gestão de riscos ela está passando por esse movimento de mudança também, né? Acho que a gente que trabalha, nós somos gestores de riscos formais. Eu vou abordar isso um pouco mais lá para frente. Gestores de riscos formais e informais. Isso nós também temos que passar por essa evolução, né? Quer dizer, o que vai mudar na nossa vida? Será que é só o nosso local de trabalho, a nossa logística? Não é só isso, é a nossa forma de pensar, né? A tecnologia é uma grande combustível disso, acho que tem várias coisas que vêm nesse sentido. Então, eu não queria ter o palco aqui, eu acho que a gente tem uma combinação legal de elementos e pessoas aqui, né? Falei elementos aqui, não no mau sentido, tá? Acho que no sentido legal da coisa. Não precisa deixar no mudo, tá, moçada? Eu acho que é legal eu quero uma contribuição de vocês, porque eu queria tornar isso um grande bate-papo. A gente tem aqui corretores, temos aqui gerentes de riscos, temos aqui pessoas que já foram seguradores. Eu já fui segurador, já fui broker. Temos aqui pessoas que já foram do mercado financeiro. Acho que temos aqui pessoas com diversas experiências e eu acho que esse bate-papo pode ser muito rico. Eu tentei trazer essa apresentação de uma maneira enxuta, não vou ficar alongando ela muito. E isso aqui realmente foi fruto de um material que eu usei para dar aula na FAAP. Eu montei o curso de gestão de riscos na FAAP, no MBA executivo. E essa aqui é a primeira aula, basicamente, tá? Então, quem já está há muito tempo no mercado pode achar isso aqui meio boring, vai achar meio chato.
Então, vamos tentar tornar isso aqui rico e trazer um pouco das suas experiências de vocês e colocando realmente, adicionando um pouquinho da experiência e colocando, olha, eu já vi um caso, já vi isso. Eu trouxe alguns elementos históricos aqui para a gente colocar alguns exemplos de um pouco do conceito que eu vou colocar aqui, para não tornar o papo muito chato, mas como efetivamente eu disse, isso aqui tem alguns elementos básicos, eu vou trazer um pouco eu vou fazer uma mistura de algumas provocações, alguns conceitos básicos e trazer isso um pouco para a realidade atual que a gente está vivendo, né? Então, de novo, isso aqui é gestão de riscos no mundo em evolução. Então, eu vou dar um exemplo. Eu peguei um fato histórico, talvez não seja um fato histórico muito atual. O objetivo desse papo aqui não é fazer uma análise histórica, ninguém aqui está estudando história, ninguém aqui está fazendo o objetivo nosso é tratar gestão de riscos. Eu peguei um fato histórico bastante agudo, que eu acho que está na memória de muita gente aqui. Talvez a galera mais nova não tenha vivido isso na pele, não viveu, não vou dizer saboreou, porque não foi um momento agradável, mas não viveu esse momento, que foi o momento do September 11, né, do 11 de setembro e da guerra do Iraque, né? Mas foi um momento histórico onde a gente pôde conviver a gente pôde visualizar todo o ciclo de risco e que foi apresentado ao mundo, né? Que foi a exposição, a resposta, o gerenciamento, como que isso aconteceu, né? Não vou fazer uma análise completa, mas foi um exemplo interessante. Todo mundo lembra o que aconteceu com as Torres Gêmeas, né? Foi um ataque simbólico muito importante e que morreram 5.000 pessoas, né? 5.000 pessoas, a gente vê que morre todo dia no coronavírus aí, está morrendo no mundo, né? Quer dizer, obviamente que morrendo 5.000 pessoas numa doença, a gente hoje passa e fala, nossa, está morrendo no mundo, isso está acontecendo, isso é muito grave, etc, etc. Morreram 5.000 pessoas num ataque a um prédio, isso foi muito simbólico e muito importante, porque isso foi uma ferida no coração de uma nação, né? E o que isso representou? Representou uma demanda, uma resposta imediata de um país a uma coisa que sempre aconteceu, que foram os ataques terroristas, e que, de alguma forma, sempre exigiram uma resposta, mas que naquele momento pediu-se uma resposta imediata, né? Em 2001, os Estados Unidos exigiu do governo americano, na época do governo George W. Bush, exigiu uma resposta imediata à caça de alguém. Aquilo precisava se achar um culpado, né? E aquilo, obviamente, se apresentou um culpado na época, né? O Osama Bin Laden foi apresentado como culpado, mas aí ficou uma discussão muito, muito vaga de quem efetivamente financiou tudo aquilo, se existia algum país efetivamente que estava ligado diretamente àquilo, etc, etc. Não vou entrar aqui no fato histórico, eu não sou um analista histórico, não é essa a ideia da nossa discussão, mas se apontou muito diretamente a existência de armas químicas e toda essa discussão ela veio muito à tona, ela submergiu muito rapidamente no ano posterior ao 11 de setembro e apareceu a discussão de que um cenário de o governo norte-americano defender uma invasão militar para derrubar o governo existente no Iraque pela existência e da refuta que existia da apresentação de uma apresentação de provas de que eles não tinham armas químicas na época, né? Os Estados Unidos na época estava dividido. Eu estou lendo aqui, mas eu acho que vocês podem acompanhar pela tela, né? Estava sensível ainda ao ataque de 11 de setembro. O Osama Bin Laden ainda não tinha sido preso na época. As notícias na época não tinham a mesma velocidade que tinham hoje. A mídia era muito diferente naquela época do que era hoje, né? Você não tinha a velocidade que tinha de transmissão de informações, ou seja, eram os jornais, os periódicos, eles tinham um certo timing de apresentação de notícias muito diferente que eles tinham hoje. Então, as notícias corriam numa velocidade muito diferente, então as transmissões de informações elas eram outras, né? Então, Osama Bin Laden estava solta, então você não sabia com muita precisão qual era a ligação que ele tinha com os países islâmicos, você não sabia exatamente quem estava por trás desse ataque de 11. Demorou-se muito tempo, então muita fabricação de informação, esse negócio de fake news sofria muita influência política por trás disso, e não só a influência política, né? Então, uma pergunta, uma provocação, vocês acham que esses interesses eram somente de segurança nacional ou tinham outras coisas por trás disso, né? Não.
tinha interesses econômicos, interesses políticos, vários outros interesses por trás dessa guerra, né? Para quem acompanhou, eu estou aqui talvez chovendo no molhado, né? Usando um clichê, mas isso aconteceu, né? Então, a ideia de um ataque, ela enfrentava uma oposição não somente dentro dos Estados Unidos. Para quem não sabe, não está muito familiarizado com a política americana, ela é dicotômica, né? Ela tem uma... Apesar do sistema americano ser pluripartidário, para quem não sabe, mas ele acaba convergindo em dois partidos, né? O Partido Republicano e o Partido Democrata, né? São os dois partidos mais fortes aqui nos Estados Unidos. Eu moro aqui em Atlanta, nos Estados Unidos, e eu acabo convivendo com isso. Minha mulher é americana, ela vota, eu não, mas, por sinal, ela não está aqui, mas eu posso falar, ela é democrata, ela vota no Partido Democrata. E naquela época, os Estados Unidos era regido pelo Partido Republicano do George W. Bush, né? Então, assim, os democratas, eles faziam uma oposição natural ao George W. Bush. Os democratas, eles têm por tendência a ter uma preocupação maior da sustentabilidade global e outras coisas, e o republicano, ele tem uma tendência maior a ter os interesses, defender os interesses nacionalistas americanos, né? Em primeiro lugar, Make America Great. Quem já viu isso, né, no boné do Donald Trump não consegue imaginar de que partido que ele vem, né? Então, o George W. Bush, ele, em primeiro lugar, ele defendia os interesses americanos e ele queria achar o culpado de qualquer forma, né? E, em primeiro lugar, obviamente, o Saddam Hussein, que era o líder do regime totalitarista do Iraque na época, foi a vítima escolhida para... Estou fazendo uma análise histórica muito simplista aqui, que me perdoe as pessoas que gostam mais desse assunto, talvez sejam mais dedicadas a esse tema do que eu, mas eles foi realmente o bode expiatório, entre aspas, encontrado pelos Estados Unidos para eleito para que fosse na época encontrado como culpado por detrás de todas essa estratégia do Osama Bin Laden e tudo mais. Ou seja, um ataque enfrentava essa oposição dentro dos Estados Unidos, que foi quebrada dentro do Congresso americano através de uma invasão, porém existia toda uma massiva oposição internacional por uma insustentabilidade de provas, né? Não havia um consenso dentro da ONU para que os Estados Unidos invadissem o Iraque. Não havia provas de existência de armas químicas no Iraque, né, na época. Quer dizer, a ONU queria que houvesse uma prova dessa existência e os Estados Unidos não conseguia provar porque não foi aprovada uma emissão, uma equipe internacional que fosse, vamos dizer assim, de vários países que pudesse visitar com consenso aprovada por sustentabilidade de direitos humanos, que pudesse visitar o Iraque e provar que existisse, né, armas químicas e que sustentasse uma invasão de um país, no caso dos Estados Unidos, né, forças na época da UN no Iraque. Então, a exposição global ao risco de utilização de armas químicas era a alegação americana para a invasão, quer dizer, existia um fantasma de que existia esse risco que o Iraque possuía essas armas químicas, sustentada pelo apoio de um regime ditatorial que era supostamente ligado a organizações terroristas, né? Então, na época, os líderes americanos ficaram em muita exposição na mídia, né? Então, o George W. Bush, na época, né, falava muito... Aqui está uma foto dele apresentando o plano dele na Organizações Unidas, e o secretário de Defesa americano era um cara chamado Donald Rumsfeld. Esse cara, ele, em algum momento, começou a defender qual era o motivo de existência da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos. E ele cunhou uma frase que, inclusive, foi objeto de estudo depois de muito tempo em universidades, né? E que eu coloquei aqui para a gente analisar. E isso é um objeto que eu gostaria de colocar para vocês depois, que serve até para a gente evoluir no conceito de análise de o que é a gestão do risco, né? Então, eu vou ler lá para vocês e a gente quebra ela um pouquinho em pedaços para a gente analisar. Então, sobre a invasão do Iraque, né? Relatos que algo nunca aconteceu, ou seja, a existência de armas químicas lá no Iraque, na época, né? Elas são sempre interessantes para mim, né? Porque, como sabemos, existem conhecidos, que ele falava de knowns, né? Há coisas que sabemos. Tem coisas que a gente sabe, basicamente, ok? Eu estou quebrando a frase, tá? Também sabemos que existem desconhecidos conhecidos. Isto é, sabemos que existem algumas coisas que não sabemos.
Mas também existem desconhecidos desconhecidos, ou seja, aquelas que não sabemos que não sabemos. E se olharmos ao longo da história de nosso país e de outros países livres, é essa última categoria que tende a ser mais difícil. Vocês entenderam o propósito do raciocínio dele? O raciocínio dele, ele quer dizer o seguinte, basicamente. Tem certas coisas que estão debaixo das conclusões científicas. Alguém quer comentar alguma coisa? Quem abriu o microfone? Eu quero, Marco. Eu lembro que na época, só para apimentar a conversa, eu lembro que a Fairfax, anos passados, aí trouxe o Bush para um jantar aqui. Eu tive a oportunidade de... Eu tive lá também. Você esteve lá? E eu lembro que ele falou um pouco dessa frase. Ele dizia que as refinarias do Iraque tinham contratos com a Alemanha e França, que eram os grandes opositores da invasão ao Iraque por motivos comerciais. Então, só para apimentar, porque era um dos conhecidos desconhecidos que ele falava. Isso. E é muito engraçado, né? Eu e o Fábio, a gente discutiu várias coisas. Esses desconhecidos é o tal do blind side, aquilo que a gente não consegue enxergar, né? E aí, vindo para cá, eu montei, desculpa pela qualidade gráfica, não é muito boa, porque fui eu que fiz isso aqui no PowerPoint. Eu sou péssimo em desenhar no PowerPoint, mas eu fiz esse gráfico aqui, esse desenho, para mostrar para vocês que esse poste horrível aí é a luz da ciência, tá? E aí, aquilo que a gente enxerga na luz da ciência é aquilo que já foi descoberto, que é uma parte muito pequena daquilo que existe no mundo, né? São aquelas conclusões científicas, né? É aquilo que a gente sabe que a gente já sabe. A gente sabe que o sarampo existe uma vacina para ele. São conclusões científicas, é um vírus, entendeu? E que ele ataca, que já existe uma cura, entendeu? Já está ali, entendeu? Né? Então existem conclusões científicas que nós sabemos que sabemos, é uma parte pequena daquilo, do universo, do espaço da ciência, ok? Sabemos que sabemos. Aquilo que não sabemos que a gente sabe, eu chamo de percepção individual, que é nada mais da nossa intuição. Tem certas coisas que a gente não sabe que a gente sabe, mas a gente sabe. Entendeu? Eu chamo de intuição. A gente não precisa que a ciência nos diga aquilo. É basicamente a nossa intuição. A gente aprende aquilo na nossa infância, quando a gente aprende a andar. Né? A gente não precisa da ciência estudar certas coisas para que nos diga. Certas coisas a gente sabe. Entendeu? O grande problema é aquilo que a gente não sabe que a gente não sabe. É a lacuna. Entendeu? Esse é o grande problema. E isso é o que muitas vezes torna difícil a nossa vida. É difícil a previsão dos fatos futuros, que é onde está esse espaço negro da ciência, que é o que o Donald Rumsfeld, voltando aqui para a frase, diz: algo nunca aconteceu não quer dizer que não vá acontecer no futuro. Eu não sei que eu não sei isso. Eu não posso dizer. É o tal do what if, é o tal do e se, que é a pergunta que todo gerente de risco tem que ter na sua testa, pregado o dia inteiro. Você tem que andar nos pontos da sua empresa, questionando e se isso acontecer, né? E esse e se, ele é unlimited, ele é sem limite. Você não pode questionar isso. A nossa mente, muitas vezes, não está programada para imaginar o que é possível do que pode acontecer. Alguém poderia imaginar que o coronavírus poderia atacar a gente dessa forma em janeiro desse ano? Ninguém poderia imaginar. Ninguém poderia imaginar. Ninguém. Por quê? Porque a gente olha pelo que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado, e vou voltar na frase dele, relatos que dizem que algo nunca aconteceu, não quer dizer que vai acontecer no futuro. Então, o modelo mental de quem olha para trás, dizendo que alguma coisa nunca aconteceu, vai acontecer lá na frente, está errado. Isso não existe mais. Então, esse é o que não sabemos do que a gente não sabe. Isso é só uma provocação de que o gerente de risco formal, que somos todos nós nessa chamada aqui, não podemos usar esse modelo mental para programar nossa forma de pensar.
E aí vem várias teorias. O que eu estou falando aqui é literatura de aeroporto, tá? Se você for em qualquer aeroporto, você vai achar livros e livros e livros que dançam em cima desse tema, né? Tem um livro muito forte em cima disso, que é o que a gente sabe sobre o futuro, que é o que a gente está falando aqui, né? Quem podia prever qualquer tipo de... Né, quem pudesse prever o futuro ia ficar rico na Bolsa de Valores, né? Quem podia prever que um dia iam lançar carros... Eu acho que talvez o cara mais inteligente do mundo é o cara que criou o desenho dos Jetsons. Esse cara é brilhante. Eu não sei quem foi o criador desse negócio, mas esse cara lá nos anos 50, 60, ele inventou, ele criou, ele imaginou o futuro e, né, já deve ter morrido essa pessoa, mas que é o Joseph Hanna-Barbera, não sei quem foi o cara que inventou isso, mas esse cara é um visionário, né? Quem podia imaginar o coronavírus? Porque a gente não sabe nada sobre o futuro, se você pensar bem. Mas, por exemplo, um livro muito forte é o livro da teoria do cisne negro, do Nassim Taleb, né? Esse livro é um livro que já é um best-seller, hoje ele já não é. Eu lembro que eu ganhei esse livro, ele não tinha ainda a versão em português, em 2007, 2009 eu ganhei esse livro, logo depois da crise de Nova York. E esse livro ele tem 300 e poucas páginas. Para falar a verdade, esse livro é um saco de se ler. Porque ele acaba pegando efetivamente no conceito básico, no conceito forte mesmo, nas últimas 80 páginas. É onde ele pega o conceito da teoria do cisne negro. Ele conta a história da vida dele inteira durante as 200 primeiras páginas. Ele explica a teoria do cisne negro nas últimas 100. Eu sugiro que vocês recorram aos resumos, efetivamente, para entender o que é a teoria do cisne negro. Maravilhoso. Livros que explicam a teoria do cisne negro em cima da obra do Nassim Taleb. Acho que o Fábio dividiu com a equipe da TCP aí o pessoal algum tema, né, Fabinho? Não foi isso que você fez? Foi, eu dividi sim. Então, o que a teoria do cisne negro explica? Ela explica basicamente o seguinte, que foi uma alegoria em cima de um tema que o cisne, você não precisa explicar que o cisne era branco, né? O cisne, por definição, a taxonomia dele, a classificação, né? Por classificação dele na biologia, ele era um branco, não existia, né? Ele era branco. Até que um dia se encontrou um cisne negro, que durante muito tempo se refutou o nome dele como cisne. Tentaram classificar ele como um outro pato, dizendo que ele era um pato negro, até que um dia classificaram ele como cisne e questionaram a existência do cisne como sendo branco por existência. E reclassificaram todo o cisne e mudaram o conceito do cisne para que existisse um cisne também chamado cisne negro. Então, a partir daí, o cisne ele passou a ser branco e negro ao mesmo tempo. O cisne foi encontrado na Austrália no final do século XIX, etc. Foi um negócio bastante sério. Modificou toda a classe, modificou toda o modelo mental de pensamento a respeito da ave e tudo mais, etc. Então, o que explica a teoria do cisne negro? Né? Ela explica a existência... Só um minutinho que travou, acho que meu computador aqui. Aí, foi. Ela explica a existência do quê? De um outlier, né? Que em estatística é o ponto fora da curva, né? É um evento raro, muito, muito raro, fora das proporções normais de probabilidade. É o chamado absurdo. É um evento absurdo, né? Muito fora de proporção de qualquer normal tipo de possibilidade. Ele exerce um impacto colossal, né? A ponto de você movimentar toda uma categoria científica para reclassificar a pobre ave, por exemplo, de cisne, né? Você tem que reclassificar toda a categorização científica de uma ave, por exemplo, no caso do cisne, né? E ele é impossível de ser previsto olhando-se somente para o passado. Você não consegue olhar para o passado e prever ele para o futuro, entendeu? Então é o evento do cisne negro. Eu vou dar um evento de um cisne negro, por exemplo, o Mundial do Palmeiras. O Palmeiras, por exemplo, se ele ganhar um Mundial amanhã, ele é um outlier, é um evento de um cisne negro, por exemplo. É um evento completamente fora das proporções normais de probabilidade, ele exerce um evento de impacto colossal e é impossível de ser previsto olhando para o passado, porque, né, é um negócio... Teria Não, algum outro exemplo para colocar? Muito bem colocado. Vai ter gente abandonando o call daqui a pouco. O Corinthians pagar a Arena é um outlier, não vai pagar nunca. Sensacional. Gostei. Isso. Boa, exatamente. Boa.
Mas tem alguns exemplos. Eu não quis usar o clichê, eu estou tentando fugir um pouco do evento do coronavírus, porque o coronavírus é um exemplo clássico que eu não quis ficar batendo aqui, mas é um outlier, é um cisne negro, né? Ninguém podia imaginar que ele ia acontecer. Agora, voltando para a realidade nossa do dia a dia. Era um outlier, é um evento raro, fora da proporção normal de probabilidade, que exerce um impacto colossal e é impossível de ser previsto. Ninguém ia imaginar que todo mundo ia ficar preso em casa hoje e que ia mudar. E qual é o impacto colossal? Ele está mudando a forma de trabalho de todo mundo. Né? Então, todo mundo concorda que o coronavírus foi um cisne negro? Né? Sim. Então, foi um cisne negro. Então, o cisne negro sapecado. Eu acho que é uma metáfora para explicar diversos eventos. Né? Oi? Não entendi. Pode seguir. Alguém comentou? Pode seguir? Tá. Então, esse foi a nossa viagem aqui a respeito de risco, né? Então, eu vou passar rápido em alguns conceitos fundamentais, aí acho que talvez chovendo no molhado de quem já está bastante, quem talvez nunca tenha visto isso, aí eu peguei um pouquinho da matéria que eu passava na FAP, eu dei uma organizada, colocando meias e cuecas dentro das gavetas, entendeu? E organizando um pouco os conhecimentos só para a gente alinhar o que é o que no mundo de riscos, né? Alguns conceitos fundamentais. O que é risco, né? Risco pode ser um traço num papel, né? Pode ser várias coisas que eu procurei no dicionário, até para a gente entender como é que as pessoas fora do nosso mercado classificam significam o que é risco, né? A primeira coisa que eu olhei quando eu abri o dicionário, o que é risco, é um traço num papel, né? Mas algumas definições que eu acho que são importantes e que trazem algum significado para nós é a possibilidade de um acontecimento futuro incerto com exposição à perda. Eu tenho uma definição minha que eu carrego desde que eu entrei no mercado dos seguros, há 25 anos já, que eu sempre que me perguntam o que é risco, na minha cabeça, eu meio que cristalizei uma definição que acho que cada um aqui tem a sua, porque não existe uma só, tanto que eu coloquei um monte aqui, e aí eu acho que vocês não precisam necessariamente usar a minha. A minha definição de risco é uma potencial ocorrência de um evento com resultado possível, incerto e futuro. Ela tem que carregar, no mínimo, necessariamente esses três elementos. Né? Ele tem que ser possível de acontecer, ele tem que ser incerto, ele não pode ser certo, senão ele não é risco, né? E ele tem que ser futuro. Não sei se alguém tem alguma definição melhor que a minha, mas essa é a minha definição de risco, que eu mais ou menos coloquei nessa primeira linha. Eu vi algumas coisas um pouco mais românticas aí, né? Que ele provém do italiano rischio, que por sua vez deriva do árabe risk, que é algo que se depara com a providência, né? Ou seja, quando você está ali desculpa usar um termo, mas quando você está na merda, você está pronto para você entrar na merda, aquilo que você está com a providência, ou seja, você está na beira do risco, né? Você tem um risco de vida, um perigo de morte, né? Você está a todo risco, exposto a todos os perigos, você está correndo risco, você está exposto. Exposição não é bem uma definição de risco, exposição é uma das características de risco, né? Das medidas de definição de risco, né? Em risco de, você está no perigo de, risco não é só também característica de perigo, eu vou falar um pouco a respeito disso lá na frente, porque o conceito moderno de risco não significa que somente o downside, mas hoje você tem que considerar o upside do risco também, os conceitos de ERM e outros modelos mais holísticos e mais modernos trazem o risco também como definição de risco, também possuem um upside, né? Hoje, o gestor de risco, eu vou até falar isso um pouco mais lá na frente, não olha somente o efeito deterrent, né? O efeito negativo do risco, mas também o efeito positivo. Por sua conta e risco, né? Por sua iniciativa e responsabilidade, quer dizer, a gente pode ficar falando aqui de definições de risco o tempo todo, eu acho que não é o objetivo aqui, né? Existem várias classificações de risco, acho que a literatura que eu peguei foi a classificação do The Institute, que qualifica os profissionais do mercado de seguros, especificamente para as certificações do CPCU, né? Ela usa essa definição aqui, então eu peguei a mais quadrada que existe, então que é a mais utilizada no mercado. Riscos você classifica basicamente em riscos puros ou riscos especulativos, né? Então, riscos puros são aqueles riscos que eles apresentam uma possibilidade ou de empate ou de perda, né?
basicamente, quando você se defronta a ele. Então, e os riscos especulativos são aqueles riscos que você pode enfrentar num cassino, por exemplo. Você vai enfrentar um risco de possibilidade de ganho, ou na compra de uma empresa. Você pode perder, empatar ou ganhar. Entendeu? São riscos que você tem a possibilidade de ganho. Eu não vou ficar usando exemplos aqui, que não é muito... Quando você apresenta alguma coisa, não é legal ficar usando exemplos, porque você gera muita polêmica. Mas o risco especulativo é aquele risco que possibilita ele carrega uma possibilidade de ganho, né? O risco puro é aquele não, aquele risco que você fica na mesma situação que você se encontra, ou você perde, ok? Os riscos subjetivos ou risco objetivo são aqueles riscos que são baseados, riscos puros são riscos que são baseados, riscos subjetivos são riscos baseados em simplesmente subjeções, né? Não tem dados que te qualificam a possibilidade de tomada de decisão. Riscos objetivos são aqueles riscos que te provêm informações onde eles te dão a possibilidade de tomada de decisão, ok? A respeito daquele risco, né? E riscos diversificáveis ou não diversificáveis são aqueles riscos onde você consegue diversificar a sua proteção ou não diversificar a sua proteção a respeito daquele, especificamente sobre aquele risco, né? Os riscos seguráveis, no caso, é uma parte muito pequena a respeito desses riscos. Então, nós estamos falando simplesmente os únicos riscos seguráveis. Olha só a parte que nós estamos falando da gestão de riscos, os riscos seguráveis, para vocês verem como seguros e gestão de riscos não se fundem especificamente na sua totalidade, né? Os riscos seguráveis são somente aqueles riscos puros, objetivos e diversificáveis. Ficou claro? Acho que é só para a gente organizar um pouquinho as nossas ideias aqui. E mostrar para vocês que gestão de riscos e gestão de seguros, elas não são a mesma coisa. Ok? Também como categoria de riscos, eu acho que isso é uma coisa também teórica, né? Mas eu acho que só para passar rapidamente, isso é bem básico. As categorias de riscos, os riscos puros são classificados como os... Aqui é o conceito, são os termos em inglês que é difícil de traduzir. Eu vou tentar, tá? Então, são riscos de danos, uma tradução que eu fiz, mas é muito ruim essa tradução. Hazard risks são geralmente explicando, tá? Riscos originários de exposições de property, né? Riscos de patrimoniais, riscos de responsabilidade civil ou perdas de equipe pessoal, que é o H, né? É o modelo HOFS, HOFS. Riscos operacionais são os riscos, né? Originários de pessoas, de processos, de sistemas ou de controles, né? São 4 categorias. Os riscos financeiros, que geralmente são aqueles riscos que são tratados na tesouraria, né, na controladoria, são os riscos financeiros da empresa, originários dos efeitos das forças de mercado, né, são os riscos originários dos movimentos de capitais da empresa, né, os ativos financeiros, os de passivos e de créditos do negócio, né, da organização, e os riscos estratégicos, né, são os originários das tendências da economia e na sociedade, né, dos movimentos da organização de uma maneira holística, né. E aí você encontra, de uma maneira genérica falando, há exceções dos riscos puros no quadrante de cima, nos riscos de danos operacionais, e os riscos especulativos nos riscos financeiros e estratégicos. Ok? O processo, há como de uma maneira genérica, um processo de gestão de riscos nas empresas, né? Esse é o processo tradicional, que você, assim, seguindo a cartilha, como de uma maneira do traditional risk management, né? As empresas escaneiam os riscos do seu ambiente, né? Identificam esses riscos a partir do momento em que esse escaneamento foi efetuado, né? Analisam esses riscos de uma maneira a entender aquilo que é permeável dentro da operação, tratam esses riscos utilizando uma metodologia, né? Monitoram e revisam esses riscos, e aí voltam para um feedback a partir do momento em que esses riscos foram revisados e monitorados e voltam a escanear, trazendo isso numa roda, né? Num movimento contínuo, e esse é o trabalho dos gestores de riscos formais dentro da organização, ok? Esse é o processo de gestão de riscos formal dentro de uma organização. Dentro do tratamento de riscos, como eu falei, a partir do momento que você essa roda, que talvez seja o grande trabalho do gestor de riscos, é você tratar esses riscos de uma maneira, de uma certa metodologia, né? Então, o processo de risk management, a partir do momento que você trouxe esses riscos, escaneou, etc., o tratamento de riscos ele é feito dessa forma, com uma metodologia, né? Então,
as fórmulas de tratamento de riscos, elas podem ser simples, existem diversas formas, mas se a gente puder categorizar, fatiando elas em uma maneira muito simplificada, né? Hoje você tem três maneiras de você tratar o risco, né? Da maneira tradicional, a gente sempre classificou ela como de duas maneiras, né? Hoje, com o advento do ORM e de você olhar o upside do risco, você tem a possibilidade de você explorar o risco, né? Foi apresentada aqui uma terceira categoria que você exploit the risk, né? Que é você explorar o risco para você encontrar o upside, né? Isso você faz em conjunto não só com gerentes formais de risco, mas também com as pessoas que trabalham na organização, e isso em conjunto com os gestores informais de risco, que são as pessoas que trabalham no dia a dia nas suas atividades, né? O gerente de risco hoje, na verdade, ele trata isso em duas fatias, né? Você controla o risco, de maneira utilizando formas de você evitar o risco, né? A partir do momento que você evitou o risco, você trabalha para você modificar esse risco, né? Ou mitigar o risco, que é um termo que a gente usa muito dentro do nosso dia a dia de gestão de riscos, etc. A partir do momento que você tratou esse risco, modificou o risco da maneira que você possibilitou e modificou esse risco como pôde, né? Você passa para financiar o risco. Quer dizer, a partir do momento que você não consegue mais modificar o risco, você trabalha em cima das forças de mercado para você financiar esse risco, né? Dentro das limitações possíveis do que o risco te permite, né? Aquilo que é possível se reter, trabalhando em cima do apetite de risco da empresa, que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho aqui na frente, você retém o risco, né? Dentro do que e aí cada empresa vai trabalhar o seu apetite de acordo com o interesse dela, interesse da cultura dela, aí de acordo com o trabalho do conselho da empresa, aí tem um trabalho em conjunto do conselho da empresa com a administração da organização, da definição do apetite de risco da empresa, etc., né? Daquilo que é possível se reter, e aí, obviamente, com as limitações que o mercado de seguros impõe, muitas vezes, a organização, né, do que se retém, o que não se retém, né, das franquias e aquilo, ou até como uma estratégia do próprio negócio, né? A gente tem grupos aqui que trabalham em cima de formação de cativas e tudo mais, etc. E aí trabalhar em cima do mercado tradicional, que é a colocação de riscos, que é a transferência, que aqui entra o nosso bom e velho quê? Seguro, né? Que é onde entra o mercado de seguros na transferência de riscos, onde ocorre o financiamento de riscos que a gente bem conhece. Tem uma pergunta até? Eu estou falando para caralho. Eu tenho uma aqui. Você não quer dar um exemplo de um risco claro que pode ser evitado, modificado e transferido, e, enfim, dessas 4 caixinhas aí no final? Deixa eu pensar. Alguém aqui no grupo não quer me ajudar e me dar um exemplo dentro do seu dia a dia? Que eu acho que é melhor, hein? Senão eu vou dar um exemplo teórico aqui. Posso ajudar aqui? Pode. Avoid risk, né? Você, por exemplo, vai construir uma planta nova, um greenfield, e você não tem terreno ainda, e aí você está analisando entre 2 opções, um terreno ao lado do rio Tietê e um terreno distante, né? Você pode abrir mão do terreno ao lado do rio Tietê para né, para evitar o risco de alagamento. Isso, é isso aí. Tá? Então, você faz um investimento numa outra área, né? Modificar o risco poderia ser também algo parecido, né? Você já tem a planta ali do lado do Tietê, você sabe que de tempos em tempos você tem alagamento, só que aí você faz investimento para que esse alagamento tenha um impacto menor possível no seu negócio, né? Então, você modificou o risco, você, sei lá, elevou uma parte da planta onde tem os equipamentos mais críticos, pôs barreira de contenção, algo assim. Então, você modificou aquele risco, você reduziu a possibilidade de ocorrência daquele risco, né? Reter seria, por exemplo, a franquia da apólice, né? Como o Zampra falou, né? Quanto a empresa está disposta a reter, a administrar o risco, né? Então, é a franquia... Ou quanto o mercado segurador te força a reter, porque o apetite... Exato. Ou porque o apetite da seguradora para aquele risco não é tão legal e ela te força a fazer um excesso, por exemplo, sei lá, ou ela não quer
ela não quer, por exemplo, num facultativo ou alguma coisa, ou tem uma característica de uma colocação que onde você é obrigado a assumir uma franquia de X, porque o mercado segurador não tem muito apetite naquele risco, X. Ou até mesmo algo, sei lá, a empresa resolve reter o D&O. Não quero contratar seguro de D&O para os meus executivos, Isso. é um risco que eu absorvo, eu não quero. Eu dou para eles uma carta conforto, se eles forem acionados na física, a empresa bancaria o prejuízo que ele teria. Então, também é uma forma de reter risco, né? Não só através da franquia, mas você não contratar um seguro. É isso. E aí a transferência, no caso? Transferência é a contratação. Transferência é a contratação na pólice, aquilo que você passa para o mercado segurador. Agora, o explorar o risco, Fábio, no caso, seria aquilo que você trabalhar riscos, por exemplo, que você tem dentro da organização, que você vai explorar o risco para você tentar tirar um ganho em cima dele. Entendeu? Onde é possível você, por exemplo, onde você é possível ganhar dinheiro em cima daquele risco. Capitalizar. Pode ter um risco, por exemplo, risco de câmbio, risco cambial. Isso, um risco cambial em cima dele. Ou a compra de uma empresa. Compra de uma empresa, exatamente. Compra de uma empresa, entendeu? Entendi. Maravilha. Ficou claro, Obrigado, galera? Não sei se vocês têm alguma outra ideia, alguma pergunta aí. Aí os objetivos da gestão de risco, vou passar meio rápido aqui, mas acho que é meio óbvio, né? A definição de uma incerteza tolerável, está em inglês aqui, porque eu meio que copiei esse gráfico aqui da apresentação original, então eu vou só falar em cima dele, tá? Então, a definição de uma incerteza tolerável, quer dizer, ele é para o nível de tolerância, de incerteza, para onde a empresa consegue, né? Então, ela reduz o downside do risco, né? Ou seja, ela consegue define o apetite de risco da empresa, basicamente, que é o mais importante, né? Que eu acho que ela coloca os gatilhos, pode colocar gatilhos, pode colocar alertas para correção dentro do tempo antes de uma perda efetiva, por exemplo, né? Aí no caso de downside, ela pode por exemplo, alisar uma curva de estabilidade de ganhos na contratação de um seguro, por exemplo, evitando aqueles solavancos de perdas quando há um sinistro muito grande. No caso, se a empresa resolve colocar no colo, por exemplo, um risco muito grande, se ocorre um sinistro, ela vai ter uma perda muito grande, ela vai ter um solavanco muito forte de perda de capital e que necessariamente ela vai ter um impacto nos earnings dela, nos ganhos dela financeiros, e isso pode atrapalhar, por exemplo, o curso de um budget de um ano. Então, a estabilidade financeira da empresa pode ser prejudicada. Então, a estabilidade financeira dela, eu acho que é um fato onde é um benefício da gestão de risco dela, né? Não vou, caso, passar um a um, mas ela pode... uma coisa que é muito importante, que é pequena aqui, mas ela é muito importante, é o reconhecimento de riscos emergentes, né? Ela pode antecipar e reconhecer riscos emergentes. Eu vou falar isso um pouco mais lá na frente, que é um dos grandes pontos desse bate-papo aqui, né? Que é o novo ambiente da gestão de risco, né? Eu acho que uma coisa que está mudando é o viés de a gente olhar para o passado versus a gente transferir a gestão de riscos para o presente / futuro, né? O grande desafio do gestor de risco hoje é transferir, olhar para o passado e tentar adivinhar o futuro versus olhar para o presente e entender o presente e fazer o presente nos levar para o futuro, né? E aí eu vou fazer uma provocação. O que é mais inteligente, né? É a gente mudar o curso de uma onda ou surfar uma onda, né? E esse é o desafio do gestor de risco, né? Eu vou voltar com essa provocação no futuro lá na frente, mas esse pequeno item aqui, antecipar e reconhecer riscos emergentes, né? Eu vou voltar isso um pouquinho lá na frente. E a parte de continuidade, de business continuity, continuidade de negócios, que é exatamente o que a gente está fazendo agora. Está cada um no seu quadrado em casa, e eu acho que o coronavírus está sendo uma grande contribuição
péssima do ponto de vista de conforto, mas excelente do ponto de vista de ruptura intelectual, para que todo mundo possa entender, né, Zé Bernardo, quanto tempo você já não martelou, quando a gente estava junto na Aon, a importância de BCP, que a gente tentava colocar nos clientes quando a gente trabalhava junto lá, não é verdade? Da gente chegar lá e falar, vamos fazer Business Continuity Plan, que é uma coisa importante, e nego tava nem aí para isso, lembra? Eu acho que, se eu puder contribuir aqui, eu acho que sempre existem essas ondas, e a gente tem que, igual você mesmo falou, surfar as ondas, porque existe uma tendência natural do nosso cérebro de apagar alguns pedaços de memórias não tão interessantes que a gente tem, é uma defesa natural, e isso acontece mesmo. A gente sabe que os ciclos de catástrofe, pelo menos na época que eu advogava mais, são de 4 ou 5 anos entre uma grande catástrofe e outra, pelo menos flutuava assim. Eu acho que está meio que comprimindo agora, mas a gente sabe que logo depois você tinha uma tendência vamos dizer assim, de uma intensificação do awareness das pessoas, da vontade de se preparar, inclusive, mas depois passa. E o que eu acho, só para provocar também, que eu acho mais, assim, tragicômico, é que geralmente quando tem uma crise grande, a primeira coisa que o cara faz é parar de fazer gestão de risco. Não, vamos focar no core business. Esquece o pessoal de gestão de risco, vamos economizar. Então, isso quem tem mais tempo de janela, viu isso acontecer, né? E sabe que tem... Dessa vez, eu até senti uma diferença nessa última crise aqui. Eu senti que existia que o pessoal de risco foi chamado para a mesa para participar, né? Mas eu concordo com você que, vamos dizer assim, isso é visto como um custo ainda, né? Por isso que eu acho que é tão importante a gente ter a visão que você tem de que gestão de risco é gestão de negócios. Não existe uma separação entre uma coisa e outra, é zero separação. E o gestor de risco, os gestores, vamos chamar assim, os gerentes de riscos tradicionais que a gente vive em empresas, temos aí vários que estão aqui ouvindo, né? Aqui, né, dentro do lado cliente, estavam geralmente numa área separada, geralmente abaixo da diretoria financeira, né? E sendo muito mais um facilitador, né, do que outro, trazendo as melhores práticas e tentando implantar dentro das empresas. O gerente de risco devia estar, na minha modesta opinião, submetido ao conselho, não abaixo de uma diretoria financeira, deveria ser um advisor do próprio conselho e tendo uma visão de guarda-chuva, né? Isso a gente sabe que são as melhores práticas, o 31.000 fala disso e tudo mais, mas isso ainda está muito, vamos dizer assim, engatinhando. Então, acho que é um ótimo momento, né, fechando o pensamento, para essa provocação voltar para a mesa e realmente a gente conseguir fazer com que os donos do risco continuem sendo os donos do risco, né, mas no nível mais para baixo, e quem está na parte da gestão do risco esteja olhando de cima para baixo, né, e apoiando o desenvolvimento das melhores práticas ainda, mas uma visão não abaixo da gestão do diretor financeiro. Por quê? O diretor financeiro está olhando muito risco, na visão dele, pelo menos para o gerente de risco está olhando risco negativo, né, e sempre pensando em custo, sempre visão de custo forte. Então, se você está numa visão de business, você está olhando, né, os dois lados do risco e você pode tomar decisões mais interessantes ajudando a tomar decisão. É isso aí. Não, é isso. E eu acho que o tema principal, acho que vou passar rápido, não vou nem passar isso, eu vou passar por isso daqui. Acho que os objetivos e benefícios estão claros, né? Definição de incerteza tolerável, rentabilidade e crescimento, a parte de compliance nem se fala, porque pode vir uma multa a qualquer hora, pode ferrar com a estrutura da empresa, fora que você fica fora de licitação e tudo mais, né? A parte de responsabilidade social, que mexe com imagem, a parte de redução de custo de risco, o seguro fica caro, a parte de redução do efeito de psicológico, né? de riscos, etc. e tudo mais. E eu acho que isso que o Bernardo falou mexe muito com isso daqui, né? São os conceitos atuais que a gente está falando, né? É aquela história. Eu vou mexer. Ele mexeu num desses pontos aqui, ó. Quer ver? Que é essa parte do gerente de risco conscientes versus inconscientes. Ele mexeu nesse segundo bullet point aqui, ó, Bernardo. Ele disse o seguinte, que o gerente... Qual é o principal gerente de riscos, né, de uma corporação? É o CEO. O CEO é o grande gerente de riscos do negócio, né? Se você parar para pensar, o CEO de uma organização, ele é contratado nada mais
do que para gerenciar os riscos do negócio. Por quê? Porque os riscos do negócio, eles não são somente riscos downside, eles são riscos upside também. Então, se o cara compra uma empresa, ele está correndo risco no dia seguinte, se a empresa vai dar lucro ou não. Então, ele sai da cama de manhã correndo risco. Se o business vai dar risco, se o acionista vai ganhar dinheiro ou não vai ganhar dinheiro. Então, na verdade, a função dele, inconscientemente, é fazer negócio e correr risco. Então, qual é a função do gerente de risco? É implementar as disciplinas e conscientizar a empresa de que existe formas de você olhar para o negócio com disciplina e fazer com que o risco pode ser gerenciado. Essa é a função do gerente consciente de risco. Entendeu? Então, isso é que é a nova forma de você gerenciar risco. Então, o gerente de risco, ele tem essa função dentro da organização. Então, aonde ele fica embaixo, eu acho que é uma discussão longa, eterna, né? É verdade o que o Bernardo falou, ele não deveria ficar na área financeira, porque a área financeira, ela mata esse conceito, porque você elimina a forma de que o gerente de risco possa navegar por toda a corporação e disseminar essa cultura, né? Isso é muito claro, né? Então, ele deveria ficar embaixo do conselho. Zapra, só um parênteses aqui, né? Uma colaboração. Nos países maduros, a gerência de riscos ela reportou para o CEO e algumas vezes para o conselho. Para o conselho, é o Chief Risk Officer, exatamente. Ele tem essa função mesmo, ele reporta para o conselho da empresa. É isso que tem que ser. Até por uma questão de funcionalidade, de independência, porque tem que ter uma independência, né? E aí aquela história, né? É o conceito do e se, o what if que a gente falou, né? E o que pode dar errado? Esse é o mantra do gestor de risco formal, né? Voltando aqui, você tem que pensar o tempo inteiro. Opa, perdão. Você tem que pensar o tempo inteiro. Desculpe. Você tem que pensar o tempo inteiro no. Aqui, ó. Tem que pensar o tempo inteiro naquilo que não sabemos que não sabemos. O gestor de risco formal tem que ter isso aqui na cabeça. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Né? Essa mancha negra aqui, ó, que é o blind side, que é o lado cego, tem que estar na cabeça do gestor formal de riscos o tempo inteiro. Quer dizer, isso não está na cabeça do gestor informal de riscos, né? Ele não tem essa visão, né? Daquele lado cego do poste, onde eu coloquei. Isso eu acho que é o grande desafio do gestor formal de riscos, né? É de colocar essa cultura dentro da corporação, né? Então, assim, eu acho que os conceitos atuais eles estão efetivamente modificando, né? Esse formato. E o formato da onda, que eu acho que é o principal, né? O formato da onda. Eu acho que existe um formato que é aquela história que a gente está falando. Hoje, existe o elemento da tecnologia, que está mudando muito a gestão de riscos, né, da organização, né? Essa visão de backward, né, versus visão forward, que é a visão de você olhar para trás versus você olhar para frente. Antigamente, você não tinha o que fazer, né? Você tinha que olhar do tal de root cause analysis, né? Você olhar para a causa raiz do problema, né? Para você poder falar com que ele não vai acontecer de novo. Isso é passado. Isso não pode mais, isso não existe mais. Você tem que continuar fazendo isso porque é a forma tradicional de analisar o problema. Só que hoje em dia você tem elementos tecnológicos que te possibilitam identificar o problema em real time. Né? E é isso que eu ia falar para terminar nossa palestra aqui. Então, os conceitos tradicionais de gestão de risco continuam sendo aplicados, né? Entretanto, nas técnicas tradicionais, o ambiente de gestão de risco ele está sendo animado pela potente combinação da coleta barata de dados e a tecnologia de data storage e técnicas analíticas de previsão, onde nesse novo cenário transforma-se dados em material para decisões com nunca antes visto no passado. Quer dizer, está mudando, né? O Analytics está entrando pesado, não somente em fintechs, insurtechs, que a gente escuta falar, é muito chique isso, né?
E agora está começando a existir o advento da tal da Risk Tech, né? Então, a gente tem hoje a captura de dados muito forte, a tecnologia entrando pesado na parte de gestão de riscos também, né? Então, tem sensores, Internet of Things, né? Capturando dados, né? O estoque de dados hoje não é mais limitado a estoque de dados físicos, você não precisa mais de computadores para você estocar mais os dados, eles existem numa velocidade real, né? A estocagem ela é feita na nuvem, e a análise de dados ela é efetuada através de inteligência artificial, machine learning, né? E qual é o resultado de tudo isso, né? E o resultado de tudo isso são decisões que antes eram efetuadas pelas técnicas tradicionais, são empoderadas através dos insights que são derivados através desse tal de Big Data, que está revolucionando não somente os mercados financeiros e de seguros, mas também a função de risk management, né? Então, o ecossistema de Risk Tech, que é a gestão de risco hoje, é a grande novidade, que já não é mais novidade. Na verdade, eu estou falando que é uma novidade, mas quem está no dia a dia, diga. Não, eu só queria dar uma contribuição, porque é uma coisa que eu advogo há muito tempo. Acho que tem uma pergunta que é uma das mais irritantes que a gente ouve, se eu fizer isso, quanto vai diminuir a pólice de seguro? Todo mundo que trabalhou com isso sabe que essa pergunta é a mais chata de todo mundo, né? Com a parte de Big Data e com o que a gente, essa capacidade, vamos dizer assim, essa popularização, não popularização, mas essa democratização do acesso aos dados e tudo mais, a gente começa a ter possibilidade de responder isso através do conceito de custo total do risco. Acho que você deve lembrar da época nossa lá, que a gente falava bastante disso na época de Yale. Só que naquela época era muito difícil de fazer, porque naquela época, para você integrar um ERP com um sistema de risco, que você fica coletando, com fonte externa, coletando tudo em tempo real e reportando o quanto efetivamente você está retendo de risco, transferindo, quanto a sua pólice estão variando, era algo difícil de ser feito, era feito de forma pontual, se você fosse um CDF perto da renovação da pólice, vamos dizer assim. Hoje em dia, isso é possível. Então, empresas que têm riscos, vamos dizer assim, pulverizados, e eu vou dar um exemplo mais clássico, que é o de RC, por exemplo. Você tem uma concessionária, você tem muito RC acontecendo ao mesmo tempo. Vamos dizer que se você for CCR. Então, isso eu acho que é muito relevante dentro desse contexto novo e pode responder a pergunta, efetivamente, tá bom, o que vale mais a pena? Vale a pena eu aumentar minha franquia, reter mais risco? Mas por quê? Porque eu consigo prever o comportamento dos sinistros futuros e aí você pode responder de verdade essa pergunta. Antigamente não podia, era uma ideia muito boa, mas que não funcionava tão bem assim. Vou carregar aqui. Deixa eu aproveitar e colaborar também, Bernardo, com isso, porque eu acho que você falou do negócio-chave, que é a democratização dos números. E aí trazendo luz, né, essa pandemia e um pouco do que o Marcelo falou, quer dizer, eu tenho conversado com muitos resseguradores em Londres e muitas seguradoras no Brasil. E é incrível quando a gente para perguntar, mas a gente podia ter imaginado essa pandemia? Sim, podia, olhando os números. Porque os resseguradores trazem e ofertam para as seguradoras, e aqui no Brasil, dezenas delas, compraram o risco de pandemia. Por quê? Porque a cada 50, 70 anos acontece um evento desse. E muitas outras não compraram. A questão atuarial é olhar os números. Tá? Sempre olhar os números. E aí, colaborando com o que vocês disseram, eu acho que essa questão do Big Data, do Analytics, não sei o que lá, traz luz para o gerente de risco, o gerente da seguradora, o gerente de risco na operação, olhar números, olhar o passado, para poder olhar para o futuro com alguma ciência, entendeu? E olhar e falar, puxa, é aquela história, o risco, o atuário sempre diz, isso aqui nunca, o engenheiro sempre diz, não, isso aqui nunca vai acontecer. O atuário olha e fala assim, gente, se faz tempo que não acontece, está cada vez mais próximo de acontecer. Né? É o no-knowns, né? Exatamente. Então, só colaborando é isso. Eu acho que é o tal do conhecido, né? Exatamente. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença agora para o gerente de risco atual, moderno, para essa virada do jogo, que a gente olhar os números para poder projetar de fato o futuro. Né? Eu não sei, Bernardo, eu sinceramente acho que essa provocação ela é legal para quem está no mercado. Eu não estou no mercado brasileiro, eu não tenho ideia como é que é hoje o apetite das seguradoras com relação a essas coisas, mas sempre tem um delay, né? O que isso impacta no custo do seguro? Eu acho que... Exatamente isso, cara. Quantas seguradoras de seguro de vida
né, tiveram que comprar agora a cláusula de exclusão da pandemia porque não compraram antes. E agora virou custo, e virou um custo gigante. Virou custo. Na época, é isso aí. Na época também era custo, mas era um custo pequeno, porque a probabilidade de acontecer era mínima. Agora que aconteceu, você vai lá e tem que comprar, porque os órgãos governamentais te obrigam a comprar agora, né? Então você vai comprar por um preço que, Londres, o cara tá lá tomando cerveja dando risada, né? Você não comprou antes, você compra agora por 10 vezes o valor. Eu acho que né? O que eu posso dizer aqui de uma visão, acho que Marcelo também, Marcelos, né? Porque o Marcelo falou Marceladeu agora. Claro que sempre eu tive no sapato de corretor, né? E continuo tendo, então a gente tem viés cliente. Então isso é óbvio que tem. O que eu acho que o que isso traz, essa democratização traz, é você colocar o cliente, não vou dizer no mesmo patamar, mas um patamar muito próximo das seguradoras para poder negociar, entendeu? Então, por que acontece? Eu vou dar um exemplo rápido, 2 minutos, eu sei que a gente estourou o tempo. Quando você tem um cliente que tem, por exemplo, uma carteira muito sinistrada, né, então as seguradoras vão tentar recuperar né, o que elas perderam porque a gente sabe que quem está por trás sempre é segurador, é uma capinha de segurador, é tudo ressegurador, então dá sempre na mesma, né? Então eles vão tentar recuperar, mas na hora que você mostra, né, com dados, fatos e bases, sei lá, eu tenho uma esperança matemática que dentro dos próximos 3 anos é isso aqui que vai acontecer, a conversa muda. Não é tipo, eu acho, talvez eu invista nisso, não, vem cá porque eu sou grande. Eu acho que isso muda muito o jogo. Então, além dessa visão de monitorar ou seja, olhando para o seu próprio umbigo, o seu custo total do risco, mas na hora de negociar faz muita diferença. Ou trazer luz para a cabeça do próprio cliente, mostrar, cliente, veja bem, com todo respeito, o seu risco é Então, assim, a seguradora está precificando correto. Não é tipo assim, eu acho que, não, aumentou porque teve sinistro. Não, realmente, a reserva que a seguradora está fazendo, ela faz sentido, né? O quanto você deveria estar recebendo de franquia. Veja bem, vamos modelar se você mudar a franquia de A para B, quanto você tem mais ou menos de risco. Então, eu acho que isso, só para dizer, a provocação é que isso se tornou barato hoje em termos de capacidade de modelagem, que você precisa formar as pessoas, né? Que aí eu acho que é o grande desafio de formar uma equipe. Porque o que acontece também que a gente está vendo em InsurTech, eu trabalhei 1 ano na visão InsurTech, o Fábio sabe. O problema é que existe um grande gap. As pessoas que têm conhecimento de mercado de seguros, elas têm uma cabeça analógica. E quem manja de InsurTech tem uma cabeça de século XXI. Como é que você junta esses 2 mundos, né? Você tem que criar essa ponte, né? Porque senão você fica... cabeça digital, verdade. Ou a gente vira dinossauro, né? Ou a gente consegue trabalhar junto com os millennials. Para isso, a gente é um grande desafio. Eu não acho que é tão simples, não. Se você está com millennial, o cara não tem paciência de ouvir meia hora de conversa. Então, assim, mas a gente tem que ter resiliência para isso acontecer. Verdade. Bernardo, de novo você falou uma palavra que é chave, modelagem, né? Hoje em dia, cada vez mais, cara, não dá para você comprar um grande contrato sem fazer várias modelagens. Você tem que olhar, tem que tentar, tem que mexer com os números, tem que brincar. E aí ficou barato, quer dizer, ficou mais fácil com a digitalização das coisas, né? Mas, Marcelo, o Bernardo tocou num ponto que eu concordo. O mercado de financiamento de risco, as seguradoras, as resseguradoras, elas precisam acompanhar melhor essa mudança do Big Data. Elas precisam entender um pouco melhor, o underwriter precisa entender um pouco melhor esse movimento. Porque ainda existe uma visão backward analysis, entendeu? Do subscritor. O subscritor ainda olha para o passado para precificar risco. Eu acho que os modelos de precificação de riscos das seguradoras, elas ainda precisam sofrer uma certa ruptura. Então, eu acho que está mudando um pouco. Está mudando um pouco ainda. Eu acho que o cyber risks ele veio para mudar um pouquinho isso. Acho que tem certas coisas que estão vindo já para mudar um pouquinho essa mentalidade, né? Porque tem riscos que estão aparecendo hoje, que as seguradoras estão começando a ter apetite, que não existiam no passado e estão forçando os subscritores a assumirem sem ter base anterior de sinistralidade, entendeu? Então... Concordo em gênero, número e grau, mas eu acho que, quer dizer, essa é até uma discussão para a gente fazer um outro bate-papo outro dia, né? É isso aí. Porque cyber, para mim, é lucros cessantes e RC. É isso aí. Ponto. Né? Agora, a questão dos números é verdade. Eu acho que essa é a grande oportunidade que o gerente de risco vai ter,
de fazer modelagem, e como o Bernardo falou, e você também falou, ir para a negociação com o segurador e com o ressegurador e mostrar para ele que você conhece os números e consegue fazer alguma previsibilidade do que vai acontecer lá na frente, para você poder negociar, enquanto o mercado segurador e ressegurador não se atenta para essa modernidade toda. É isso. É isso aí. Então, assim, da minha parte era isso. Da gestão de risco hoje, o sistema RiskTech era esse. Então, tecnologias emergentes, a gente falou aqui, análise de Big Data, Risk Assessment, Risk Controls, a gente cobriu. Deixa eu só aqui. E os ecossistemas, basicamente, os ecossistemas conectados através desse sistema, né? Então, você tem um domínio físico de sensores, né? Hoje as empresas têm sensores, redes de sensores, wearables, que são aqueles equipamentos utilizados pelos funcionários. Você tem hoje... wearables é o nosso querido Apple Watch, né? É um wearable, né? Drones, ou robôs, veículos autônomos, né? Captando informações em real time, né? O domínio virtual, que é a inteligência artificial, né? Realidade virtual, visão computadorizada, telemetria, telemetrics e tudo mais. E, obviamente, isso se juntando através de ecossistemas conectados, através tanto do domínio físico quanto do domínio virtual, né? Então, a parte de riscos patrimoniais, supply chain, transportes e catástrofes do workplace, sendo alimentadas através dos dois lados, né? Tanto do domínio físico quanto do domínio virtual, e recebendo os benefícios de ambos os lados, né? Então, esses ecossistemas absolutamente conectados, formando e fechando a caixinha desse novo modelo chamado RiskTech, que é onde esse novo espaço que o gerente de risco está vivendo. E a minha parte era essa, gente. Não sei se fez um certo sentido a lógica da apresentação aqui, mas era isso que eu tinha para contribuir para vocês. Zampro, primeiro, muito obrigado. E eu vou deixar a galera, para quem já é usuário do Teams, tá fácil, mas tem uma mãozinha aí, vocês passando o mouse no meio da tela, vai aparecer uma mãozinha. Então, quem tiver pergunta aí, pode levantar a mãozinha. Deixa eu tirar, vou tirar a apresentação para botar agora. Deixa eu tirar a apresentação para botar. Tirei, pronto. Aí pode botar a carinha. Então, agora que você agora virou happy hour. Eu tenho outro call, agora eu vou ter que me despedir. Gente, obrigado, Fábio, obrigado pelo convite. Galera, um abraço. Falou, Varão. E todo mundo fica bem. Abração. Um abraço. Valeu, amor, valeu. Pessoal, dúvidas, perguntas, comentários? Pode falar. Eu adorei a oportunidade de, primeiro, falar com Zampra, Fábio, Bernard, Vanessa, muito rico esse tipo de encontro com um monte de gente fera que está falando de coisas atuais. Adorei. Parabéns, Fábio, por ter promovido isso. Adorei. Eu queria pedir um favor. Posso pedir um favor? Claro. Teve gente que entrou aqui que ficou no mundo, não falou nada. Eu queria saber, queria conhecer as pessoas que entraram aqui e não se manifestaram. Posso pedir esse favor aqui? Pode, mas deixa eu ver quem. Alguém levantou a mãozinha aqui, deixa eu ver quem é. É a Vanessa. Pode perguntar, Van. Fui eu que levantei a mão. Eu queria agradecer e parabenizar o Zampronha pela apresentação dele. Eu acho que foi incrível. Depois, se vocês puderem disponibilizar o material para a gente. Eu acho que tem vários temas muito importantes aqui que você tocou, Zampronha. Então, eu, do lado de cliente, tem muitas situações que eu passo. Então, por exemplo, quando a gente falou de modelagem, fazer análises preditivas, etc., a gente sofre muito com falta de dados. Então, dentro da empresa, a gente não tem dados suficientes para fazer isso. Quando a gente recorre a corretoras, a gente percebe que grandes contas, até as corretoras têm dificuldade para fazer isso. Porque hoje as seguradoras elas se sentem donas das informações. Então, isso é até uma discussão que a Suzep estava falando, se isso deveria ser disponibilizado com autorização do dono da informação ou não. Isso é uma das coisas. Eu acho que talvez no futuro vai ter que ser disponibilizado e vai ajudar muito nessa questão de Big Data. E quando a gente fala de sistemas, eu vou falar de novo assim, eu como cliente, meu sonho, meu desejo era saber e ter visibilidade do processo de ponta a ponta. Então, tem informação de sinistro, se está com o regulador, com quem está a documentação. Uma grande dor do segurado atualmente é falta de sistema.
Então, muita coisa acontece por e-mail, já discuti bastante isso com a Elisângela, com o Fábio. Tem bastante para a gente evoluir nesse mercado. Bom, essas são minhas considerações. Tem assunto para a gente falar, mas vários encontros aí. Obrigada. Pô, valeu, obrigado. Então tá bom, eu divido com você. Van, depois a gente faz assim, vamos... eu mudei meus contatos e tudo mais, eu passo pro Fabinho, a gente troca nossas mensagens aí, eu te mando a apresentação depois. Tá ótimo, obrigada. Quem mais? Quem mais está aí na linha? Deixa eu ver aqui quem você vai gostar de conhecer, quer ver? Deixa eu abrir todos os nomes aqui. Cadê o Vagnão? Vagnão, você tá aí, Vagnão? Tá no mudo, não tá? Ó, da minha parte, só pedir para que ele não utilize mais o Palmeiras como exemplo. O resto tá, assim, excepcional. A gente agradece. Muito obrigada. Quem falou isso? Eu não achei ruim, não. Pode usar. Vanessa. Sem problema. Tamo junto, Vanessa. Muito bullying. Mas agradecemos aí pelo conhecimento aí e compartilhar tudo isso conosco. Ó, deixa eu ver alguém. Vou citar dois nomes aqui, Zampra, que trabalham aqui na corretora, que podem colaborar com um pouquinho do nosso dia a dia aqui, né? A gente tem a Letícia, que acho que ela tá aqui, e tem também o Leandro. Os dois trabalham em áreas completamente diferentes, né? O Leandro trabalha na área de benefícios, e uma das coisas que ele reporta para o cliente, para Vivo, é o risco da apólice de saúde, do risco da apólice de vida. Então, assim, tem um enorme fator de gestão de risco que passa pela mão dele não só os números, né, da sinistralidade da apólice, mas também gerir o risco de como o cara vai menos ao médico, como é que esse cara tem qualidade de vida, como é que, desde o EPI que o cara vai subir no poste para ficar pendurado, para não tomar um choque, para não sei o quê, tudo isso é fator originário para a sinistralidade, ou seja, é a gestão de risco para evitar o sinistro. E a mesma coisa que a Letícia, né? A Letícia trabalha aqui também na área de danos, como é chamado aqui na TCS, que você chamou de TCP, que era o antigo nome, porque... Perdão, então me atualiza, desculpa, tá? Tá bom. Uma das coisas que a gente faz a gestão aqui, ou melhor, o principal motivo da TCS existir é gerir os riscos da Vivo. E um dos riscos que é uma exposição gigantesca aqui é a responsabilidade civil. Então, a Letícia, por exemplo, cuida do seguro, de uma oferta de seguro para fornecedores que não apresentarem uma apólice de seguro para esta responsabilidade civil da qual a Vivo quer se garantir. Então, tem duas pessoas aqui que podem contribuir com o dia a dia e com essa sua visão aí aqui no time. Legal, Fábio. Marcelo, parabéns Obrigado. pela transmissão de conhecimento, né? Vamos dizer assim. Trabalhamos, tem uma equipe grande aqui que trabalha para Vivo. Eu venho de outros players grandes de mercado, e trabalhar para um cliente só, que na cabeça da gente pode ser algo que é mais simples, é mais complexo. Eu posso dizer isso com toda a experiência agora. E cuidamos de uma carteira de 80 mil vidas, que a minha área especificamente, né, 80 mil pessoas, que é maior que muitas operadoras, né? Então, a gente tem uma operação de uma operadora nas mãos. Eu fico na área de benefícios, então todos os seguros pessoais, né, estão abaixo da gestão da Valquíria, minha gerente, e com a minha equipe aí brilhantemente estão algumas pessoas aí na Vanessa, Carol, Sabrina, fazendo a gestão desse caminhão de gente, 80 mil pessoas. Tudo passa pela gente, tudo passa pela corretora, com mais um novo desafio agora, que é o benefício flexível, que passa a ser gerido. A Telefônica tem um modelo de benefícios flexíveis, então a gestão desse portal passa a ser da Telefônica Corretora também. Então, mais um desafio para todas essas pessoinhas aí que estão na áudio. É um negócio gigantesco, a gente respira risco, né? Porque ainda mais no nosso ramo específico, um risco pessoal,
no momento de Covid, que pegou a gente de surpresa, não estava ninguém preparado para esse impacto. O impacto nas apólices ainda não apareceram, mas a gente sabe que terá uma demanda reprimida aí que no futuro vai voltar a frequentar os hospitais. Esse povo que ficou acuado em casa uma hora, essa conta vai voltar, então temos que ficar bastante atentos. Parabéns mais uma vez por transmitir, por deixar os seus conhecimentos conosco, e conte comigo, com a TCS, para aquilo que você precisar. Obrigado. É isso. Você cuida de previdência também, ou... A previdência é fechada dentro da Telefônica, então né? a gente tem uma área própria, não passa pela corretora. Tá, entendi. Eu trabalhei na Prever durante muitos anos. Então, eu conheço um pouquinho de previdência. Eu ia te falar que um dos riscos muito grandes... A nossa aqui é visão estava, a MP. Um dos riscos estratégicos muito fortes, que é chamado de risco operacional, mas eu acho um risco estratégico grande. Aqui dentro do balaio, tá? Marcelos, é a Letícia que está falando, o Fábio já fez uma pré-apresentação aí. Além do programa de fornecedores, eu também estou na área de danos e acompanho as apólices de RC do Programa Mundial. Então, é uma missão bastante importante. E interessante que vocês comentaram até sobre o RC de concessionária, e ontem, pontualmente, a gente teve um debate sobre isso. Da minha parte aqui, tem o seguinte compromisso. Não está sendo nada fácil, até por eu não ter a expertise de TI, não conhecer a fundo. Segue, Lê. Eu acho que abriu o microfone dela, abriu. Bom, então, ontem a gente estava tendo um debate sobre a necessidade de apresentar o seguro RC de concessionária. E parece que a gente combinou o jogo, vocês falaram disso hoje. É um desafio muito importante, porque a gente tem que criar uma cultura, não só em relação ao consumidor final que está na ponta, mas até mesmo no nosso mercado de corretores, que acho que de uns anos para cá tem ampliado, sim, a necessidade do seguro RC, que tem um portfólio de vários tipos de RC. E eu vim de mercado de seguro